Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 30 de Ezequiel. Sextou, hein? Glória a Deus, né? Pra vocês. Pra mim também. Porque querendo ou não, vocês acham que não, mas olha, hoje foi dureza de levantar. E é isso. Mas eu não levanto só para live, eu faço várias coisas durante a semana. Então, mesmo de atestado, eu estou buscando ser produtiva, fazer algumas coisas e trabalho também, né? Então, vamos lá. Começar orando. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje. Colocamos diante de Ti, Paizinho, este dia, este final dessa semana. Muito obrigada por ela, muito obrigada por tudo que o Senhor fez. Colocamos desde já o nosso final de semana diante de Ti, que seja para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor possa nos guardar, nos abençoar num tempo de descanso, de lazer. Em nome de Jesus, Deus, que possamos encontrar um lugar onde podemos chamar de casa, de igreja, de família, sabe, Pai, para congregarmos, para estar lá junto a irmãos na fé, a pessoas, Deus, que têm esse mesmo propósito de continuar olhando para Ti. Então, em nome de Jesus, eu oro para que cada um aqui encontre um lugar saudável, um lugar onde possam ter, sabe, Pai, esse amparo, essa aproximação com o Senhor. Em nome de Jesus, apresentamos diante de Ti este momento, a minha vida, este capítulo de hoje. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Bem? É isso, vamos lá. Então, capítulo 30 vai dizer assim: Novamente o Senhor falou comigo. Ele disse: Homem mortal, profetize e anuncie o que eu, Senhor Deus, estou dizendo. Gritem o seguinte: dia de terror, o dia está perto, o dia em que o Senhor vai agir, um dia de nuvens e de castigo para as nações. Haverá guerra no Egito e grande sofrimento na Etiópia. Muitos serão mortos no Egito. O país será roubado e arrasado. Essa guerra também matará os soldados contratados da Etiópia, Lídia, Líbia, Arábia e Cube e até do meu próprio povo. O Senhor diz: desde Migdol, que fica no norte, até Assuã, que fica no sul, todos os que defendem o Egito serão mortos em batalha. O orgulhoso exército egípcio será destruído. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. O país será o mais deserto do mundo e as suas cidades serão completamente arrasadas. Quando eu incendiar o Egito e aqueles que o defendem estiverem mortos, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Quando aquele dia chegar e o Egito for destruído, mandarei mensageiros em navio para pôr em medo no povo descuidado da Etiópia, e esse povo ficará apavorado. E aquele dia está chegando. O Senhor Deus diz: usarei Nabucodonosor, rei da Babilônia, para acabar com a riqueza do Egito. Ele e o seu exército violento virão para arrasar o Egito. Eles atacarão com espadas e a terra dos egípcios ficará cheia de mortos. Secarei o rio Nilo e entregarei o Egito a homens maus. Estrangeiros arrasarão o país todo, eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz: também destruirei os ídolos e os falsos deuses de Mênfis. Não ficará ninguém para governar o Egito. Espalharei o terror no meio do povo. Farei com que o sul do Egito vire um deserto e porei fogo na cidade de Zoan, no norte. Castigarei Tebas, a capital. Derramarei a minha ira sobre a cidade de Pelúsio, a grande fortaleza do Egito, e acabarei com a riqueza de Tebas. Incendiarei o Egito e Pelúsio se retorcerá de dor.
As muralhas de Tebas serão derrubadas e a cidade será inundada. Os moços da cidade de Heliópolis e Bubaste morrerão na guerra e os outros moradores serão levados presos. Quando eu quebrar o poder do Egito e acabar com a força de que tanto se gaba, a escuridão cairá sobre a cidade de Táfnis. Uma nuvem cobrirá o Egito e os moradores de todas as suas cidades serão levados prisioneiros. Assim castigarei o Egito, e aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. No ano 11º do nosso cativeiro, no 7º dia do 1º mês, o Senhor falou comigo. Ele disse: Homem mortal, eu quebrei um dos braços do rei do Egito. Ninguém amarrou o braço dele, nem o pôs numa tipóia a fim de que sarasse e ficasse forte, e assim ele pudesse usar de novo a espada. Agora eu, Senhor Deus, digo isto: eu estou contra o rei do Egito, quebrarei os seus 2 braços, tanto bom como o que já está quebrado, e a espada cairá na mão dele. Espalharei os egípcios pelo mundo inteiro. Aí farei com que os braços do rei da Babilônia fiquem fortes e porei a minha espada nas mãos dele. Porém, quebrarei os braços do rei do Egito, e assim ele gemerá e morrerá na frente do seu inimigo. Sim, farei com que o rei do Egito fique fraco, e darei força ao rei da Babilônia. Quando eu lhe der a minha espada, e ele a apontar para o Egito, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Espalharei os egípcios pelo mundo, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então, é esse o capítulo 30 de Ezequiel, mais uma vez ali contra, o Egito, o rei do Egito. E a gente, ao longo das leituras, a gente vai ver que Deus, de fato, tem algo ali muito, como é que se diz? Tem algo contra realmente o Egito, né? Principalmente, não sei se é principalmente, não vou me, como é que se diz, me arriscar muito aqui, mas os israelitas, eles confiavam, eles buscavam muito essa ajuda, né? E às vezes o Egito não tem nada a ver com isso, né? Com a infidelidade do povo de Israel. Mas eles também, eles se achavam muito altivos, eles eram, tinha toda essa questão aí desse orgulho, igual Tiro, a gente viu essa semana de Tiro, agora o Egito, e é isso. E mais uma vez, o que chama a atenção é a maneira como Deus vai comunicando a Ezequiel. E aqui vai falar mais uma vez que quando ele arrancou um braço do Egito, um braço, deve ser uma força ali, alguma coisa importante para eles. Ele me contou, a Ezequiel, mostrando aquilo que a gente estava falando ontem. E eu gosto de uma frase que o Douglas Gonçalves, ele costuma dizer, que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus amigos, aos seus profetas. E ao longo da Bíblia é cheio disso, cheio dessa questão dos profetas. Os profetas indo avisar, as pessoas matando os profetas, as pessoas não acreditando nos profetas. E aí lá no Novo Testamento Jesus vai falar muito contra isso, contra essa... Cara, vocês mataram os profetas de Deus, sabe? As pessoas que eram amigas de Deus. Então Deus tem um apreço muito grande para eles, apesar de eles acabarem, sendo ali os mais injustiçados, na história da Bíblia, na história. E sempre foi assim. E hoje em dia fica difícil a gente falar sobre profeta, Eu não sei, assim, não existe um ministério forte. O único que eu conheço, assim, mais forte e totalmente voltado para isso é o ministério do profeta Vinícius Iracete. Mas
Eu não conheço muitos intitulados profetas. Então, mais do que um título, eu acho que cada um de nós podemos exercer esse papel de amigos de Deus, de ouvir o que Deus está dizendo e ter a comunicar, né? E ser amigo ali, sabe? Ser esse que Deus encontra, essa abertura, essa liberdade, essa capacidade de ouvir, de tipo obedecer, né? A gente vê que todos eles são assim, tiveram essa prontidão em falar, mesmo que ninguém ouvisse, mesmo que jogassem, né, nas cisternas, e, enfim. E antes de Jesus, ele vai ser o último, vai ser João Batista. E o próprio Jesus vai falar, não há nenhum profeta maior do que, né, no Antigo Testamento, do que foi João Batista, mas daqui para frente ele será o menor, sabe? Porque haverão outros. Então é isso. Então, falando aí um pouquinho dessa questão do ministério profético, né? Que a gente possa entender, compreender, que o Senhor possa abrir a nossa mentalidade a respeito disso, porque às vezes a gente tem uma mente muito quadradinha ali a respeito de profeta, né? A gente só acha que são aquelas pessoas que falam um caos, que estão lá, cuidado, que não sei o quê. A gente brinca com a minha mãe, que minha mãe, ela uma vez falou que um profeta falou que não ia chover ano passado. E era tipo agosto. E não ia chover mais, não ia mais chover. Aí, beleza. E sem querer aqui denegrir ninguém, tá? Até porque eu não vou nem falar nome, mas também eu nem conheço. É mais ela que escutou. E aí, de repente, ela vai ficar brava comigo. Desculpa, mãe. Só pra gente entender aqui um pouco. Mas aí, de repente, choveu, gente. No meio do ano, praticamente. Aí a gente, ai, mãe, não ia não chover? Então, só pra gente trazer aqui um exemplo. De que às vezes não é tipo, a qualidade de um profeta não é às vezes virar e falar assim, não vai chover, ou vai acontecer uma coisa terrível, que não sei o quê. Porque no meu entendimento, você precisa, tipo, ter uma lógica naquilo. Ter o que é para fazer? A gente vai ver quando a gente vai passar por Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel e todos os outros profetas daqui para frente, a gente vai ver que eles vão falar a respeito de algo. Eles vão falar, Israel, deixa eu te falar, faz isso, sabe? Cuidado, Nana. A gente vê que antes deles, existem certas vezes que alguém fala ali e eles retrocedem, eles viram e eles falam, cara, eu vou acolher essa palavra, verdade, a gente precisa se arrepender, o nosso Deus está bravo conosco. Então, há algo em que a gente possa fazer, sabe? Então assim, não é simplesmente eis que te digo, entende? Mas e também existe essas profecias a respeito de pessoas, né? E existe profecias a respeito de você. Eu, né, não sei. E assim, por exemplo, esse tempo que eu tô, e eu não a chamo de profeta, não a conheço, não faço ideia, mas ela se colocou como amiga de Deus. Por quê? Esse tempo que eu tô afastada, nos primeiros dias eu tava muito mal. Eu não conseguia me levantar. E aí, beleza. E aí eu tava indo pro médico e minha mãe virou e falou assim, eu posso chamar uma amiga pra orar por você? Eu falei, pode, por favor. E aí, beleza. E aí essa amiga dela veio e orou por mim. Não, veio e orou por mim, não. Ela veio. E aí ela ia orar e aí ela orou por mim.
Mas antes disso, ela virou e ela falou assim, sabe o que eu fiz? Todos os dias eu levanto e eu falo, Deus, qual é a minha missão hoje? E aí, nesse dia, parece que ela não tinha uma missão específica. E quando minha mãe virou e falou, vai lá orar pela minha filha, ela virou e ela falou assim, achei minha missão hoje. E o que ela fez? Ela simplesmente se colocou como amiga de Deus. Ela virou e ela falou, o que eu posso fazer para o Senhor no dia de hoje? Então, às vezes, a qualidade de um profeta não é só da profetada. E aí ela falou muitas coisas a meu respeito que, mudou uma chave na minha vida. Ela não só orou por cura, mas ela, destravou até esse tempo, um mês aí, sabe, na minha vida. Então é isso. Meu tempo se esgotou. Bom final de semana pra vocês. A gente não tem live amanhã, mas se Deus quiser, domingo estaremos aqui. Tchau, tchau.